E aí, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui hoje então falar um pouco sobre as minhas gatas, né? Algumas perguntas que me fizeram em relação às dicas que eu tenho sobre como criar gatos. Então, essa daqui, para vocês conhecerem, é uma das minhas gatas, a Serena. Para quem não conhece ela ainda das aulas, a Brisa tá por aí brincando, a Serena tá indo lá se juntar com ela, tava no meu colo até agora. Então, respondendo as perguntas que me fizeram, é, primeiro falar um pouquinho assim do tempo que eu tenho gatos, né? Geralmente eu sempre cuidei mais de, sempre tive mais cachorro do que gatos, né? Eu sempre preferi cuidar de cachorros. Eu tenho cachorros desde a infância. E, inclusive tinha um vizinho que tinha gato e a gente sempre brincava que eu era o vizinho dos cachorros na vizinhança e ele era o vizinho que tinha os gatos na vizinhança. Porque eu sempre tive muito cachorro em casa, né? E quando eu adotei as duas gatinhas, eu tive um que eu adotei antes, que acabou morrendo bem pequenininho, ele teve uma infecção, morreu novinho ainda. E logo depois eu peguei a Brisa e a Serena, que são as minhas duas gatas, e depois eu não quis mais ter cachorro. Gostei eu acho que eu me dei melhor, me identifiquei melhor com as gatas do que com os cachorros, tá? Então eu vou falar a partir da experiência que eu tenho um pouco com as gatas, mas também a partir das coisas que eu fui conhecendo, que eu fui lendo, inclusive, para adestrar, que eu sempre gostei de adestrar cachorro. Os cachorros que eu tinha, geralmente eu tentava ensinar alguma coisa. E eu tentei começar a fazer isso com as gatas, deu mais ou menos certo. Então, a partir das coisas que eu fui lendo, o que eu sei sobre esse assunto, tá? A primeira pergunta, então, que dicas você poderia dar para as pessoas que querem adotar o primeiro gato? A primeira coisa é, geralmente quando a gente quer um animal de estimação, a gente quer um animal que seja companheiro, né? Independente se é gato, cachorro, cacatua, iguana, qualquer coisa assim. Os gatos, como vocês já devem ter ouvido falar, ele é um animal muito independente. Sobretudo os gatos que não são de raça, os gatos que são sem raça definida, os famosos vira-latas. Porque pela mestiçagem eles acabam tendo um menor padrão genético que leva à cooperação com os seres humanos, que a cooperação com os seres humanos é algo recente na história da domesticação dos gatos, né? Geralmente a cooperação era fora de casa, era caçando as pragas que atrapalhavam na agricultura. Diferente do cachorro, que é muito mais tempo. A domesticação dos gatos tem no máximo 9.000 anos e a domesticação dos cachorros pelo menos, no mínimo, 18 mil anos. Então tem uma diferença fundamental aí. Os gatos eles são muito mais independentes, sobretudo os gatos que são sem raça definida. E quando a gente vai adotar, geralmente a gente adota um gato sem raça definida, né? Um gato chamado vira-lata. Diferente dos gatos de raça, os gatos vira-lata, os gatos sem raça definida, eles são mais ariscos, eles são mais avessos ao contato humano. Então a primeira dica que eu dou é o tempo que você vai pegar o gato, o tempo que ele tem de vida. Não é interessante quando você vai pegar o seu primeiro gato que você pegue um gato que já seja mais velho. Eu entendo que às vezes na adoção a pessoa quer fazer um gesto de caridade, mas se você está esperando como eu posso colocar, um compromisso afetivo maior do seu animal de estimação, não é interessante que você pegue um gato acima dos 8 meses de idade. Por quê? Porque dos 3 aos 6 meses de idade é o período em que ele está criando as habilidades de sociabilização com os seres humanos. No máximo até os 8 meses. Depois disso, eles ficam ariscos. Tanto que quando um gato escapa de uma residência e acaba se reunindo a um grupo de outros gatos, né, de rua ou na natureza, eles acabam voltando a essa silvestrização muito rapidamente, porque o gato não ficou muito tempo domesticado enquanto espécie, né, não está ainda muito tempo domesticado. Então tome o cuidado, a primeira coisa, de pegar um gato nesse período, se é o teu primeiro gato. E se você tem a pretensão de pegar mais do que um gato,
A mesma dica é importante, que o seu gato, que você pega primeiro, no máximo tem até 8 meses de idade para você pegar o segundo gato. Não que seja impossível você ter algum bichinho depois dessa fase, se você já tem um. Mas a domesticação não, a sociabilização entre os dois, o convívio entre os dois vai ser muito mais difícil e vai demorar muito mais para você fazer a adaptação. Você vai ter que deixar o gato que chegou depois num quarto reservado até eles se acostumarem com o cheiro. Isso leva de 2 a 3 meses. Então é melhor você pegar até quando o seu gato mais velho tiver no máximo 8 meses de idade. E a terceira dica que eu dou é em relação ao cuidado de não deixar sair para a rua nos 3 primeiros meses que você tem. Mesmo quem mora em casa. Quem mora em apartamento, então, tem que ter lá o apartamento. Inclusive as ONGs que trabalham com adoção responsável, elas fazem você assinar um termo, você tem que. Algumas até visitam as casas, você tem que se responsabilizar de colocar telas nos apartamentos. Mas quem mora em casa, tomar esse cuidado de, se a sua casa não é telada, de deixar a casa trancada, assim, sem possibilidade do gato escapar nos 3 primeiros meses. Por quê? Porque esse é o período em que o gato também demora para se adaptar às memórias. É o período que ele cria memórias afetivas do lugar. Com cheiro, sobretudo o olfato é o mais importante, mas também com a audição, se acostumar com os barulhos daquele lugar. E acontece a mesma coisa quando você se muda. Se você se muda para uma outra casa, para um outro lugar, você tem que tomar cuidado que em 3 meses esse gato não saia. Por quê? Porque ele pode voltar para o lugar onde ele está acostumado. Isso acontece muito. Eu já li histórias aí em fóruns de internet do pessoal mudar de casa e depois de 1 mês, 2 meses, o gato escapar e o gato andar até 400 quilômetros para voltar para a casa antiga. Então tem que tomar esse cuidado, deixar o gato esse período trancado. É o período também que o gato se lembra do dono, tá? Então se você viaja e fica fora muito tempo, pode ser que quando você volta ele não se lembre quem é você. Ele tenha se esquecido de quem é você. E aí você precisa fazer de novo todo o processo de ressociabilização com o gato, ok? Quais são os benefícios que eu vejo com a chegada de um gato? Assim, quando eu peguei as gatas, a intenção foi ter um animal de estimação, pela questão que eu gosto, né? Sempre gostei de animal de estimação, mas que tivesse uma certa independência, que é uma coisa que os cachorros não tinham. Antes de ter as duas, eu tinha no meu apartamento uma mestiça de cão Basset, de Basset Hound, e ela destruiu o meu apartamento. Ela comia tapete, ela roeu os rodapés da casa, Uma vez eu saí de casa para ir para a universidade e ela ficou o dia inteiro sozinha. Era a época que eu era coordenador do eixo de formação humana. Então eu chegava muito cedo na universidade, geralmente antes das 8 da manhã eu já estava na universidade e saía 9, 10 da noite da universidade. E um dia eu cheguei, na minha sorte, que naquele dia eu voltei cedo, eu voltei era umas 6 da tarde mais ou menos, e a cachorra, ela chama Nina, hoje ela está com os meus pais, no interior de São Paulo, ela pegou uma garrafa de vinho da adega, puxou com a boca a garrafa de vinho, era uma adega aberta, derrubou, bebeu o vinho, ela lambeu o vinho do chão. E eu tive que levar ela quase em coma alcoólico para a veterinária. Depois disso eu decidi que não tinha condição de ter um cachorro no apartamento. Ainda mais porque eu escolhi a raça errada, né? Eu escolhi uma raça que não podia estar no apartamento. Enfim, levei a Nina para casa dos meus pais, lá tem um quintal enorme, ela adora ficar lá e adora os meus pais. E aí eu pensei, né, que não ia ter como ter um animal de estimação. Aí depois de um tempo eu acabei adotando, por influência de um antigo amigo, acabei adotando primeiro o Mil, que foi esse que morreu pequenininho. Eu tive uma infecção bacteriana uma época, e aí eu não sei como, mas ele pegou a mesma bactéria e ele acabou não resistindo, né? E aí eu peguei a Nina, a Brisa e a Serena. E
Quando eu peguei as gatas, né, eu que tinha essa visão de independência delas. E de fato elas ficam independentes, elas conseguem passar o dia inteiro sem sentir muita falta do dono. Mas é uma ilusão que a gente tem, sobretudo quando você dá muito carinho pro gato, que o gato vai ficar sem esperar carinho de você, que ele vai ser independente sempre. As minhas gatas, quem assiste as minhas aulas vê isso, a não ser quando elas estão com muito sono, elas têm que estar no meu colo sempre. A Brisa de manhã, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar ela no colo, ela me abraça, ela coloca as patas em volta do meu pescoço para me abraçar. Preciso ficar pelo menos uns 10, 15 minutos com ela assim. Então, eu sinto um tipo de afetividade animal, claro, aqui, né? Eu não quero humanizar os gatos, não são seres humanos, não são filhos. Eu até brinco, chamo de filho, filha, brinco em sala de aula. Ah, filho é difícil, né? É difícil trabalhar em homework porque tem filho em casa. Mas de fato, assim, eu percebo uma diferença muito grande com o cachorro. Desculpe os amantes de cachorro nessa história. Mas o amor do cachorro ele é um amor assim meio programado, né? Instintivo o cachorro gosta do dono. 18 mil anos de convivência, no mínimo, né? Entre as duas espécies. Então parece um amor mais bobão, né? Assim, um carinho mais automático. E isso eu não vejo nas gatas. Se você não cria esse vínculo, e isso eu percebi porque eu já dividi apartamento, né, com outras pessoas tendo já as duas gatas, se você não cria o vínculo, elas não estão nem aí para você. Elas só realmente procuram você a partir do momento em que você realmente demonstra carinho, né? E que você mostra esse afeto por elas. Então é um amor mais autêntico. Me desculpe de novo, pessoal que gosta de cachorro, mas é um amor mais autêntico, eu sinto. E, por exemplo, as duas elas odeiam colo de estranho, elas só gostam de colo do dono, de quem elas estão acostumadas, de quem elas dão afeto. E elas ficam o dia inteiro no colo. Se deixar, elas passam o dia inteiro. Eu tentei colocar elas para dormir em casinha, não adianta, elas dormem comigo. Eu se fecho a porta para deixar elas fora, é o berreiro, é miado, é raspado na porta. Eu não tenho um minuto de sossego. Elas vão comigo pro banheiro quando eu vou tomar banho, elas vão comigo pra cozinha quando eu vou cozinhar. Então tem essa questão do companheirismo. Que claro que com o cachorro você tem isso também, mas é aquilo que eu falei, eu percebo mais a autenticidade das gatas em relação a isso. E quais são os primeiros cuidados a serem tomados com um gato recém-adotado? Eu acho que eu já respondi essa questão, mas tem uma coisa que eu não falei, que isso é importante. Três coisas que são importantes, tá? Primeira, a comida que você acostumar no primeiro ano é a comida que ele vai comer. Não dê coisas que não seja ração úmida nem ração seca, tá? Ração seca e ração úmida é aquilo que você tem que dar. Por exemplo, tem muitos donos aí caseiros de gato, sobretudo pessoal assim que não tem muito conhecimento de cuidado de pet, não buscam muito veterinário, levam de uma forma mais senso comum, né? Vou usar uma expressão na minha disciplina. Levam de uma forma mais senso comum a criação dos gatos. E aí o que acontece? Acabam dando comida, o resto de comida do almoço para os gatos. O cachorro tudo bem, até serve. O cachorro é meio onívoro mesmo. O gato não. O gato precisa de carne, ele precisa de uma proteína que tem na carne chamada taurina. Ou você dá um preparado de carne que você vai triturar carne, o osso e vai fazer uma pasta com isso, que é o que ele comeria na natureza, e ainda assim tem que comprar taurina industrializada e acrescentar taurina nessa mistura. Vocês encontram na internet, se vocês colocarem assim cachorro verde, vocês vão encontrar um site, vou fazer merchan do site aqui, não é meu não, tá? Em que tem dicas de como você cria cachorros e gatos sem ração industrializada. Tem como fazer? Tem como fazer, mas dá trabalho, tá? E as minhas não se acostumaram. Eu tentei algumas coisas e não se acostumaram. A ração industrializada, ela já tem a quantidade certa de taurina, ela já tem a quantidade certa de proteína de carne, das vitaminas que o gato precisa, sobretudo a ração úmida, tá? Então, não deem outras coisas.
Sobretudo porque eles ficam safados com isso, eles gostam de coisa nova, até porque eles não têm boa visão, gato não tem boa visão. O que o gato tem bom, embora ele enxerga, né, abaixo do vermelho, acima do violeta, mas ele não consegue enxergar bem as formas, então ele aposta nos outros sentidos, que são o olfato e o paladar. Gato não sente gosto de doce. Essa é uma coisa importante para dizer para vocês também. Nem adianta dar doce pro gato, que ele não aceita. E tem doce que você não pode dar. Eu já vou falar o que não pode dar. Mas se você dá, por exemplo, pão, isca de frango que você está comendo e você dá, nunca mais ele vai querer ração. Tá? E aí é uma luta para voltar para a ração. Não importa se é a úmida, não importa se é a seca. Em relação à ração, tanto a úmida quanto a seca, tomem cuidado com a marca. Eu não vou comentar marcas aqui, mas vocês encontram isso nos sites especializados. Tem marcas que têm muito teor de sódio. Isso leva o gato a desenvolver inflamação renal, infecção renal, cálculo renal. A maioria das mortes de gato é por infecções do trato urinário, porque eles são animais que bebem pouca água. As minhas aqui eu não tenho isso. As minhas eu acostumei desde cedo elas a beber água, então elas sempre estão procurando a água. Mas geralmente, quando você pega o gato novinho, é bom você espalhar vários potes de água na casa. Se você tem 2 gatos, 3 potes. Você tem um gato, 2 potes. 2 gatos, 3 potes. 3 gatos, 4 potes. Por quê? Porque como eles são animais que na sua origem vieram do deserto, Egito, Líbia, Síria, nas regiões mais secas da Europa, daí que o gato silvestre foi domesticado, eles não são acostumados a tomar muita água. Tá? Eles não têm isso por instinto. Então a gente precisa educá-los a tomar água. E essas rações com muito sódio pioram essa situação. Então tomem cuidado. E é bom equilibrar. Eu sei que é difícil, às vezes, por uma questão financeira, mas é bom equilibrar ração seca e ração úmida por causa disso também. A ração úmida é importante. Para vocês terem uma ideia do porquê desses cuidados, né? Um gato que não tem esse tipo de cuidado, na rua, ele vive no máximo 3 anos. Na natureza, ele vive uns 4, 5 anos. Um gato caseiro, bem cuidado, né, com todos esses cuidados que eu estou falando para vocês e mais alguns, né, levar para o veterinário, vacinar corretamente, cuidar da alimentação, não deixar ele ficar sedentário, pode viver até os 15, 20 anos de idade. Existem gatos até com 20 anos de idade. Segunda dica em relação aos gatos, que também tem a ver com esse cuidado na casa, né? É a questão da higiene, aquela coisa da caixinha de areia. De fato, ele já é instintivo também eles procurarem fazer as necessidades fisiológicas onde eles conseguem enterrar. Mas é bom, sobretudo quando você tem mais de um gato, 2 ou mais, você sempre deixar caixas de areia a mais. Como as minhas foram criadas desde pequenas, juntas, elas não têm problema com isso. Elas fazem na mesma caixinha de areia. Mas eu mantinha até algum tempo atrás 2 caixinhas de areia aqui em casa. Mas a recomendação que os criadores dão é para cada gato você ter uma caixa de areia a mais. Então, se você tem 2, você tem 3 caixas de areia na casa. Se você tem 3, 4. Por quê? Porque o cheiro para eles é uma coisa que incomoda. Então, o cheiro do outro gato na caixa de areia pode evitar que ele faça as necessidades no local certo. É por isso que eles cobrem, inclusive. Porque, por instinto, eles sentem a necessidade de cobrir as fezes. Não só as fezes, eles fazem isso com a comida às vezes também, tentam cobrir a comida. Porque eles não querem indicar a presença deles, tá, no ambiente. Então esse é um cuidado também aí a ter. Aí a minha recomendação eu tenho usado não mais a areia, mas o granulado de pinos, que tem sido melhor, assim, é mais higiênico, suja menos a casa, elas cobrem melhor, elas preferem inclusive. Mas o melhor, o mais recomendado é o gel de sílica, né? Só que é muito caro, então a minha recomendação maior aí é o pinos mesmo, o floquinho de pinos. Como vocês ouviram aqui, uma das gatas, a Serena, tá me chamando para brincar.
E a gente tem que ficar sempre bem atento ao miado do gato, porque o gato só mia na presença do ser humano. Eles não se comunicam entre eles com miados, é com grunhidos entre eles. O miado é uma imitação do choro do bebê. Eu descobri isso pouco tempo atrás. Então os gatos aprenderam isso ao longo da evolução para chamar a atenção dos seres humanos. E aí você tem que acostumar o teu gato a, quando mia, sinalizar o que ele quer. Por exemplo, as minhas gatas, se é por comida, elas miam, esperam eu levantar e vão até a comida. Se é para brincar, elas vêm com a bolinha, elas adoram as bolinhas que fazem barulho. A Serena gosta de ficar jogando futebol, então eu tenho que ficar jogando a bolinha para ela com o pé, chutando a bolinha para ela pegar, é uma goleira. E ela fica parada na bolinha miando, tá? Então tem que tomar cuidado com isso também. Os gatos, eles têm um sono meio perturbado, né? Então, às vezes eles acordam no meio da noite também sem saber o que está acontecendo. Eles começam a miar por causa disso, esperando a segurança do dono, sobretudo se eles dormem longe do dono. Então pode ser um motivo de miado também. Fora dessas três coisas, desconfie que pode ser um problema de saúde, tá? Então tem que ficar atento com o miado do gato. Essa era a terceira, mas eu vou dar mais uma recomendação com um gato recém-adotado. Ainda em relação aos brinquedos, né, na terceira ainda, é, sobretudo se você mora em apartamento, deixe sempre à disposição bastante coisa para eles se distraírem, porque o gato é um bicho muito ativo, sobretudo com a comida. Não facilite que ele coma a comida. Por exemplo, a minha comida fica em lugares mais altos, porque aí eu forço que as gatas tenham que subir nesses lugares para comer. Tá? Então, uma dica que eu dou para vocês também. Então, abusem dos arranhadores, abusem das prateleiras que ficam livres para eles poderem subir, dos escaladores. Isso daí é uma coisa que eles adoram. A Serena gosta bastante de ficar em cima do aquário olhando os peixes aqui. Eu tenho peixes em casa também, ela gosta de ficar em cima do aquário. É, Ainda dentro dessa dica dos brinquedos, se você quiser adestrar, você encontra bastante vídeo na internet sobre adestramento. Mas é preciso fazer isso até os 6, 7 meses de idade. A Serena eu peguei já um pouco mais velha e comecei a tentar adestrar ela já nesse limite de idade e ela não ficou muito bem adestrada. A Brisa não, a Brisa até se joga no chão. Eu aponto para ela. Eu vou ver se eu encontro esse vídeo e mando para vocês. Eu aponto para ela com o dedo, faço uma arminha e ela se joga no chão. É uma gracinha. Um cachorrinho. Eu digo que ela é uma transdog. Né? Bom, o que mais de cuidado? Deixa eu pensar. Era o quarto que eu queria falar para vocês, que eu estou me esquecendo agora. Para sociabilização eu falei. Eu acho que é isso, pessoal. Assim, cuidado com a alimentação. A alimentação é uma coisa muito importante, né? Sempre tomar cuidado com a alimentação. Não facilitem a comida para eles. Eles precisam desse instinto de caça. É isso. É isso, eu acho. Espero que tenha ajudado aí a quem quiser adotar um gatinho aí. Recomendo. E adotem, tá? Não comprem gato. Os gatis que fazem, às vezes, criação de raça são terríveis, assim, no trato com a matriz, que é como eles chamam a mãe das crias. Então, se for para adotar um gato de raça, vão olhar o criador para ver como que a matriz, como que a mãe é tratada dessas crias. Descubra de quanto em quanto tempo ela tem crias para ver se eles não estão forçando demais a gata. E de preferência adotem. De preferência adotem. Tem muito gatinho de rua aí precisando de carinho. Última dica. Essa sim, agora sim, a última dica. Em relação a isso que eu falei da mãe, né, da matriz. É bom castrar cedo os gatos, tá? Sobretudo se você não tem intenção de que eles cruzem, de que eles tenham filhotinhos. Por quê? Porque quanto mais cedo você castra tanto o gato quanto o cachorro, além do controle populacional que a gente vê nas cidades aí, quanto gato tem, quanto cachorro tem nas ruas, aqui em Curitiba menos, mas em outras cidades você vê bastante, você tem também o benefício em relação ao desenvolvimento de câncer. Nas fêmeas de câncer de útero e de câncer de mama, e nos machos de câncer também nas genitálias, né?
Por incrível que pareça, tá? Eles têm tipos muito parecidos de câncer, doenças inclusive muito parecidas com as nossas. Então a castração ela é importante, assim como a vacinação também. É, Em relação a esses cuidados de saúde, já para terminar, uma das minhas gatas é epilética. A Brisa de noite, ela treme toda. Então ela dorme abraçada comigo, ela precisa dormir comigo. Quando ela começa a tremer, eu seguro ela e ela para de tremer. Por quê? Porque quando ela era pequena, eu morava num apartamento que tinha uma sacada de vidro e ela não via. E ela saía correndo e batia a cabeça. Eu coloquei uma fita e não adiantou, ela continuou fazendo a mesma coisa. Eu coloquei cortina, continuou fazendo a mesma coisa. Tome o cuidado com isso com gatinhos pequenos, tá? Porque eles podem, por causa dessas colisões, desenvolver epilepsia felina, tá? E como vocês ouviram, elas estão me chamando para brincar, já é hora, já quase 11 horas, e geralmente é a hora que eu brinco com elas antes de dormir. Um abraço para vocês, espero que tenham gostado. Até mais.